Olá, professor João Evangelista, tudo bem? Dando continuidade aí ao nosso treinamento Microsoft Excel. Na aula passada aí nós finalizamos nossa planilha de controle de estoque e na aula de hoje nós iremos aprender a trabalhar com as funções média, mínima e máxima. Ok? Vamos lá? Vamos abrir aí a nossa pasta de trabalho. Vamos abrir nossa pasta. Eu criei para a aula de hoje, para podermos trabalhar com a função de média, mínima e máximo. Esse arquivo aqui, eu vou dar 2 cliques em cima dele, ele vai estar disponível aí para você baixar aí na nossa pasta aí na nuvem. Essa planilha que eu criei aqui, eu coloquei aqui 3 colunas com alguns valores para a gente trabalhar, como eu falei, com a função média, mínima e máxima. Coloquei a soma aqui só para questões didáticas, para a gente entender como é que funciona essas outras 3 células. Deixei um espaço em branco aqui, que eu posso estar colocando um nome aqui para identificar essa planilha. Vou colocar aqui, por exemplo, funções. Vou escrever aqui funções. Eu posso também estar direcionando aqui, dando um giro nesse nome para colocar ele em outra posição. Basta que eu venha aqui na página inicial, venho aqui nesse botão girar, orientação, você vai clicar aqui, ó, e ele vai mostrar diversas opções de posicionamento do texto para você, tudo bem? Você pode estar escolhendo qualquer um deles aí, ó, você vai clicando, ele vai mostrando as inclinações que ele pode fazer. Eu vou optar por esse aqui, texto vertical. E se você quiser colocar em outro ângulo diferente desse aqui, basta que você venha aqui em formatar alinhamento de célula. Ele vai abrir essa janela de formatar células para você. E aqui você pode estar colocando, ó, o ângulo que você quer que o texto fique na sua planilha, tudo bem? Vou colocar aqui 30 graus só para você ver, ó. Então, você tem diversas opções que você pode estar utilizando essa orientação aí, ok? Eu vou voltar aqui para texto vertical. E aqui, ó, eu tenho a primeira função soma. Então, eu quero somar aqui todos esses valores que estão nessa coluna aqui. Basta que eu digite aqui a função soma igual a soma, abre parênteses. Nós já estudamos a função soma, que é só para mais um entendimento didático aqui de como funciona aqui essas funções. Eu vou selecionar daqui para baixo, vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Pronto, então ele somou toda essa coluna aqui. Eu vou pegar aqui na alça de preenchimento e vou arrastar, porque eu quero que ele faça a soma para as outras 3 colunas, para eu poder aqui mostrar para você a média. Então, o que é a função média? A função média, ela retorna a média aritmética dos números selecionados. Então, o que é a média aritmética? Ele vai somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. No caso aqui desta primeira coluna, eu tenho aqui vários valores e a quantidade de valores que ele contém aqui são 10 valores. Você pode ver isso aqui na barra de status, ó, ele já lhe dá a média aqui, 42,1 dos valores selecionados. A contagem, então no caso aqui eu tenho 10 valores que eu estou somando e tirando a média, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, na função média, para você entender, é muito simples também, é igual a média, abre parêntese, eu vou selecionar todos esses valores aqui e vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Então, o que a média fez? Ele somou, logicamente, todos os valores e dividiu pela quantidade de valores, que nesse caso são 10. Então, deu uma soma de 421, dividido por 10, deu 42,1. Só um detalhe aqui para você na função média, é que o Excel, ele ignora espaços em brancos e caractere do tipo texto nessa média. Por exemplo, se eu pegar aqui e apagar, por exemplo, esse número 21 aqui, ó, o que ele vai fazer agora? Ele está fazendo a média, ele está somando todos esses valores e, nesse caso aqui, ele não está dividindo por 10. Ele está dividindo aqui, no caso, por 9. Se você pegar essa soma aí, que dá 400, a soma desses valores, se eu fosse dividir por 10, ele dava 40. É que ele está dando 44,44, ou seja, ele não está dividindo por 10, ele está dividindo por 9. Tanto é que você olha aqui na contagem, na barra de status, ele mostra aqui para você a contagem de valor 9, tudo bem? Então, tem que sempre se atentar a isso aí. Além disso, se eu colocar aqui, por exemplo, caractere do tipo texto, ó, ele também vai ignorar. Vou voltar aqui e botar para 10. E aí você vai ver que agora ele deu 410 a soma e a média 41. Vou arrastar aqui na alça de preenchimento para colocar aqui para as outras células. Aqui agora eu vou mostrar para você a função mínimo. O que a função mínimo faz? Ela retorna o valor mínimo de um conjunto de valores. Então, se eu quiser saber, dentre essa coluna aqui B,
Qual é o menor valor? Eu vou utilizar aqui a função mínimo. Então, vou botar igual a mínimo, abre parêntese. Então, qual é a sintaxe do comando mínimo, da função mínimo? É mínimo, abre parênteses, número 1, ponto e vírgula, número 2, e assim sucessivamente. Mínimo. Aí eu vou selecionar aqui da célula B1 até B10 e vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Então, o valor mínimo que tem dentre esses números aqui da coluna B é o 10. Vou pegar aqui e arrastar na alça de preenchimento para ele pegar das outras colunas, da C e da D. E o máximo, a função é muito parecida, ela retorna o valor máximo de um conjunto de valores e sua sintaxe é máximo, abre parênteses, número 1, ponto e vírgula, número 2 e assim sucessivamente. Então, ao contrário, logicamente, do mínimo, ele vai lhe retornar o valor máximo dos números selecionados. Então, eu vou colocar aqui igual a máximo. Opa, digitei errado aqui. Máximo, abre parêntese, dessa coluna aqui. Fecha parêntese e vou dar um Enter. A mesma coisa, ele vai dar aqui que o valor mínimo é 10, o valor máximo é 98 e eu vou arrastar aqui na alça de preenchimento para ver os números das outras colunas, ok? Um valor máximo nas outras colunas, tudo bem? Eu coloquei aqui mais 3 espaços para eu calcular a média, o mínimo e o máximo e mostrar outra forma que eles conseguem trabalhar também. Por exemplo, a média, como você sabe que a sintaxe da média é no 1, número 2, número 3, então eu posso estar selecionando números alternados dentro da minha tabela. Por exemplo, eu posso clicar aqui no 10, ponto e vírgula, vou clicar aqui em C1, que é 105, ponto e vírgula, e vou clicar aqui em D3 e vou fechar parênteses. Então, eu posso estar fazendo a média de vários números de forma alternada. Isso vai servir não só para a média, como para o mínimo e como para o máximo. E eu posso também fazer isso fazendo em matriz, sabendo a média, o valor máximo e mínimo de uma matriz, usando, logicamente, a mesma ideia, igual a média, abre parênteses, e agora eu vou selecionar todos os números da minha tabela. Ó, e vou fechar parênteses. Pronto, então desta matriz aqui, que vai de B1 até D10, ele fez aqui, me deu a média de 53,50 e uma dízima. Então, se eu quiser diminuir essa quantidade de números após a vírgula, você vai vir aqui nesses dois botões, ó, eu tenho diminuir casas decimais e tenho aumentar casas decimais. Então, aqui no caso, eu vou diminuir. Ó. Vou clicando e vou colocar aqui só 2 casas após a vírgula. A mesma coisa eu vou fazer para o mínimo, igual a mínimo, abre parêntese. Eu quero o mínimo desta matriz aqui, vou selecionar todos os valores, que vai de B1 até D10, fecha parêntese e vou dar um Enter. Então, o valor mínimo nessa matriz é 6. E o valor máximo, igual a máximo, abre parêntese, desta matriz aqui, de B1 até D10, fecha parênteses. Então, eu tenho uma média da matriz da 53,50, o valor mínimo encontrado é 6 e o valor máximo encontrado é 235. Então, você pode estar utilizando essas novas funções que você acabou de aprender com combinação com outras funções, como, por exemplo, a função se, de acordo com o trabalho que você estiver desenvolvendo, ok? O que eu queria mostrar para você na aula de hoje era isso. Se você gostou dessa aula, assine o nosso canal, habilite aí o sino de notificação para que você possa estar sendo avisado dos nossos próximos lançamentos. Forte abraço para você, muito obrigado e fique com Deus.